Vamos então para o nosso estudo do livro A Gênese. Estamos no capítulo 11, Gênese Espiritual. Nós estamos no item número 32, falando sobre reencarnação. E é um texto pequeno, foi um texto pequeno que nós lemos na semana passada. E eu complementei com um artigo, aliás, 2 artigos publicados na Revista Espírita de fevereiro de 1864. E hoje nós vamos continuar aqui a segunda parte dos textos da Revista Espírita, e depois voltamos, tentaremos voltar, se houver tempo, para o livro Gênese, indo para o item número 33, falando sobre emigrações e imigrações de espíritos, isso falando sobre encarnações e reencarnações, idas e vindas do mundo espiritual e para o mundo espiritual. Então tentaremos chegar lá hoje, se não, continuaremos aqui sem nenhum problema, dando continuidade no nosso roteiro. Bom, nós lemos então, só recapitulando, nós lemos, como eu disse, 2 artigos. O primeiro foi na seção de dissertações espíritas, Necessidade da Encarnação, uma psicografia que foi recebida na Sociedade Espírita de Sants e foi assinada pelo espírito Percheron, assistido pelo espírito Pascal. Então, falando sobre a importância da encarnação, não da reencarnação, do porquê da encarnação, do porquê os espíritos em contato com a matéria. E depois, em seguida, tivemos o outro artigo, Estudos sobre a Reencarnação, que foi esse que nós lemos, da Sociedade Espírita de Paris. Então, vários itens, são separados aqui vários itens. O primeiro, Limites da Reencarnação, que nós já lemos. O segundo, falando sobre a reencarnação e as aspirações do homem. Depois o terceiro, falando sobre a ação dos fluidos na reencarnação. E depois, vamos entrar agora no item número 4, as afeições terrenas e a reencarnação. Então esses são os temas que nós estudamos, e vamos entrar agora nesse tema novo. Bom, diz assim então para nós a psicografia, a mensagem. O dogma da reencarnação indefinida encontra oposições no coração do encarnado que ama. Porquanto, em presença dessa infinidade de existências, produzindo novos laços em cada uma delas, ele pergunta com um assombro em que se tornam as afeições particulares e se essas não se fundem num único amor geral, o que destruiria a persistência da afeição individual. Ele se pergunta se essa afeição individual não é apenas um meio de adiantamento, e então o desânimo se insinua na sua alma, porque a verdadeira afeição experimenta a necessidade de um amor eterno, sentindo que ela não se cansará jamais de amar. O pensamento desses milhares de afeições idênticas lhe parece uma impossibilidade, mesmo admitindo faculdades maiores para o amor. Então aqui a gente já, quando se fala em afeição, a nossa referência de afeto diz respeito às relações que nós temos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mesmo que muitas vezes sejam afeições turbulentas e truculentas, que acabam, ora, proporcionando alegria, ora proporcionando uma certa tristeza, uma certa infelicidade. Então, quando nós falamos naquele grande amor que se encontra, amor, por exemplo, numa relação afetiva entre casais, numa relação entre amigos, numa relação entre familiares. Então, quando existe aquele afeto verdadeiro e profundo entre as pessoas, a ideia da reencarnação acaba se tornando, muitas vezes, conflituosa. Isso porque nós lembramos sempre que, quando se fala na ideia de reencarnação, você fala em você reencarnar para cumprir ali os seus objetivos evolutivos, porém, não necessariamente simultâneo às pessoas por quem você tem um afeto. Então vamos supor que hoje 2 pessoas se encontram ou se reencontram,
criam laços afetivos profundos, e depois numa próxima encarnação, um encarna num determinado tempo, o outro encarna num tempo diferente, ou um encarna numa família e outra família, e existe sempre aquela preocupação dos desencontros geográficos e desencontros temporais. Então, fica aquela pergunta, mas a reencarnação não destruiria a relação afetiva que foi criada? De pensar que isso, em vez de proporcionar alegria, acabaria proporcionando, por exemplo, grandes infelicidades? Então essa é a dúvida que surge diante dessa questão da reencarnação. E aí coloca para nós então aqui, deixa eu pegar rapidamente aqui, só um instante, está aqui. Vem para nós aqui então a resposta do Espírito. O encarnado que estuda seriamente o Espiritismo, sem ideia preconcebida para um sistema, de preferência a outro, sente-se arrastado à reencarnação pela justiça que resulta do progresso e do avanço do espírito em cada nova existência. Mas quando o estuda do ponto de vista das afeições do coração, duvida e se assusta, mau grado seu, ou seja, e assusta contra a sua vontade, né? Não podendo pôr de acordo esses dois sentimentos, diz a si mesmo que aí ainda há um véu a se levantar, e seu pensamento em trabalho atrai as luzes dos espíritos para conciliar a razão com o coração, né? Então a nossa intenção de estudar, de aprender, faz com que a espiritualidade tenha essa preocupação de nos ajudar nesse entendimento, ou nos colocando em contato com estudos, ou com textos, ou com orientações, para trazer para nós maior clareza nesse aprendizado. Já o disse antes, a encarnação para onde a materialidade é anulada. Mostrei como o progresso material, a princípio, havia aperfeiçoado as sensações corporais do espírito encarnado, como o processo espiritual, vindo a seguir, tinha contrabalanceado a influência da matéria, subordinando-a, enfim, à sua vontade, e que, chegado a esse grau de domínio espiritual, a corporeidade perderia a razão de ser, pois o trabalho estava realizado. Então ele explicou inicialmente da encarnação, que ela é necessária enquanto os espíritos tiverem necessidade de se depurarem das sensações dessa força instintiva que nos move no início da nossa jornada evolutiva. A partir do momento em que o espírito tem pleno domínio sobre o seu organismo, sobre as experiências que vivencia no mundo material, ele não tem mais necessidade de aqui encarnar, já que a tarefa foi feita. E aí, então ele é submetido a novas provas, a novas experiências no mundo espiritual, que dizem respeito muito mais ao campo moral do que no campo do organismo físico e das sensações que ele proporciona, né? Então essa foi a explicação que nós tivemos no texto anterior. Examinemos agora a questão da afeição sob os seus dois aspectos, material e espiritual, né? Aqui a gente já lembra que nós já tivemos no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando, quando se fala sobre a família consanguínea e a família espiritual. A diferença que existe entre as duas, né, que a família consanguínea, ela junta os espíritos em laços consanguíneos dentro de uma família montada, que é aqui no mundo material, para vivenciar experiências das mais diversas, desde as mais felizes até as mais dolorosas, quando se trata de expiações e de provas. Porém, a família espiritual é aquela que é criada definitivamente através dos laços de afeto. E elas permanecem imutáveis, indestrutíveis, né, por toda a nossa imortalidade. A partir do momento em que esses laços vão se estreitando, conforme os espíritos vão também evoluindo e também expandindo cada vez mais esse grupo. Porque nós não ficamos restritos apenas naquela meia dúzia de pessoas que hoje nós conhecemos. No mundo espiritual deixamos muitos espíritos, né, cuidando de nós, nos orientando. E aqui no mundo físico nós tivemos também espíritos que tiveram relações afetivas conosco, vivendo experiências particulares com os seus próprios grupos, né, embora ainda mantendo esses laços de afeto que para nós muitas vezes são imperceptíveis.
a Andrea colocou, né? Nós aqui, cada um de um local, até de outros países, mas juntos no ideal. Isso aí são propostas. Acho que quando se fala sobre laços de família, como famílias espirituais, André, nós falamos de relações que são bastante intensas, né? Então, na verdade, essas aproximações que nós vamos tendo, motivados por esse mesmo ideal, vai fazendo com que comece a se construir novos laços de amizade, que muitas vezes não existiam. E nós temos isso em vários tipos de situação, né? Tanto em questões de fé, em questões de ideologia, em questões profissionais, em questões sociais. Nós vamos nos aproximando pela afinidade, e aí então há o desejo de estarem juntos, ou de estarmos juntos, para darmos continuidade naquele afeto que foi construído. Agora, quando se fala em família orgânica, família biológica, família consanguínea, nós estamos então tratando de indivíduos que se juntam muitas vezes contra a própria vontade. E é um quadro que nós percebemos hoje, né? As dificuldades que nós encontramos nas relações familiares, e aliás essa é uma grande preocupação que os espíritos têm, de nos trazerem tantas e tantas orientações para vivenciarmos ou para cultivarmos valores como, por exemplo, paciência, tolerância, participação, respeito, né, companheirismo. Então, eles nos instigam o tempo todo exatamente para fazermos com que esses laços consanguíneos, que a princípio se juntam de uma forma turbulenta, acabem se transformando em laços afetivos verdadeiros a partir do momento em que os indivíduos envolvidos passam a dominar, né, essas forças negativas que fizeram com que eles se atraíssem, e transformasse isso em realmente laços de afeto. Então aqui nós tivemos o Espírito então fala agora sobre os aspectos material e espiritual dessas relações afetivas. Antes de tudo, o que é a afeição, o amor? Ainda a atração fluídica, atraindo um ser para outro, unindo-os no mesmo sentimento. Essa atração pode ser de duas maneiras diferentes, já que os fluidos são de duas naturezas. Mas para que a afeição persista eternamente, é preciso que seja espiritual e desinteressada. São precisos abnegação, devotamento, e que nenhum sentimento pessoal seja o móvel desse arrastamento simpático. Desde que nesse sentimento haja personalidade, há materialidade. Quando se fala em personalidade, né, significa exatamente nós manifestarmos as características da nossa personalidade, né, do eu, principalmente. Então nós nos colocamos como indivíduos com interesses individuais, e não simplesmente indivíduos com interesses coletivos. Então, quando nós manifestamos essas características da nossa personalidade, nós tratamos de materialidade, onde nós vemos que nós nos colocamos como centro das atenções em torno, né, e em torno de nós, aqueles que podem satisfazer esses nossos interesses. Então, na verdade, existe, ao contrário do universalismo, que é esse sentimento universal que nós estamos aprendendo a desenvolver, existe então um sentimento individualista. E quando se fala no amor universal, nós lembramos claramente, né, daquilo que Jesus transmitiu para todos nós, que embora muitas das pessoas que estivessem junto a ele fossem pessoas desconhecidas, ou pessoas que se aproximavam numa primeira vez para terem contato com aquela mensagem, eram tratadas com um sentimento sincero de amor, enquanto que outros se aproximavam como espíritos que faziam parte daquela mesma missão, daquela mesma tarefa. Então eram espíritos missionários que se aproximavam pela força do compromisso, enquanto outros se aproximavam pela força do interesse em compreender e em conhecer. Né? Então nós temos ali o sentimento universalista que foi transmitido por Jesus. Já o sentimento personalista, individualista, é diferente. É aquele individualista onde o indivíduo tem necessidade de satisfação sem necessariamente retribuir isso com sinceridade. E aquelas relações se mantêm enquanto houver ali os interesses, enquanto os interesses forem alimentados. Bom dia, Moema. Enquanto os interesses forem alimentados. A partir do momento em que não há mais interesse, então, simplesmente os laços se desfazem, né? Então ele diz assim, ora, nenhuma afeição material persiste nos domínios do espírito. Desse modo, toda afeição que não resulta senão do instinto animal ou do egoísmo, se destrói com a morte terrestre,
É assim que seres que se dizem amados são esquecidos até pouco tempo após pouco tempo de separação. Aqui a gente já lembra dos tipos de relações que nós temos hoje, que nós não precisamos necessariamente chegar ao termo morte para falar sobre separação. Basta a gente lembrar que muitas das relações que nós temos hoje, que são movidas por interesses individuais, no caso, por exemplo, o interesse da posição, o interesse da sensualidade, o interesse dos recursos monetários e patrimoniais que o outro apresenta. Então nós temos muitas dessas junções em que um olha para o outro e começa então aquela análise, o que ele pode me oferecer, e o outro analisa o que eu posso oferecer. Então, se o outro é muito bonito, é muito interessante, é muito atraente, vou me aproximar porque os meus instintos pedem então a satisfação através daquela pessoa. E aí, então existe aquela relação muitas vezes afetivamente superficial, embora fisicamente intensa, mas com o passar do tempo, entrando na rotina da relação, passando pelas dificuldades, passando pelas turbulências, passando pelas lutas, a própria velhice vai se aproximando, aquela força que inicialmente veio através da atração física começa a diminuir. E aí então nós vamos de fato a ver exatamente o que sobrou daquela relação. E aí então quantos casais que passam alguns anos, não necessariamente muitos anos, mas alguns anos vivendo uma relação intensa, chega um momento em que começa a perder o interesse. E aí então vem aquela pergunta, né? Onde estava aquele amor do início da nossa relação? Na verdade não havia amor. Havia paixão, havia atração, havia desejo. E essas três forças então começaram a perder a sua potência, e o amor, que era exatamente o sentimento verdadeiro que deveria sobrar, que deveria existir, ele simplesmente não existe mais. Então, muitas vezes as relações acabam terminando no decorrer da vivência das pessoas, sem necessariamente falar da separação. Em outros casos, como foi colocado pelo Espírito, quando nós temos ali um casal que acaba depois, isso é uma questão bastante complicada da gente lidar. Né, num casal, um deles desencarna, o outro então deve manter o luto, deve reconstruir sua vida. No momento em que ele reconstrói sua vida, o sentimento de afeto ele perde força, ele se modifica. Como nós lidamos com isso? Não existe regra. Você sente aquilo que você sente. E se o sentimento que você tem é intenso, mesmo que você reconstrua a sua vida, o sentimento de afeto, de fraternidade, ele permanece. Não mais aquela ideia de posse, né? Você é minha esposa, eu sou o seu marido, e quando eu for para o mundo espiritual, você obrigatoriamente tem que continuar me amando. É um sentimento de posse. E no mundo espiritual, muitos casais se reencontram, após os dois voltarem para lá, nutrindo o sentimento de irmandade. Não mais aquela ideia, eu estou esperando a minha esposa. Na verdade, estou esperando aquela irmã que conviveu comigo na condição de esposa. Então nós percebemos assim que as relações que nós temos hoje, ainda, embora elas sejam uma continuidade daquilo que foi vivido anteriormente nas nossas existências anteriores, ela mantém a intensidade do afeto e vai se aprimorando com o passar do tempo, constituindo de fato as famílias espirituais. Então, que podem ou não estarem unidas biologicamente. E muitas vezes até a gente lembra que as configurações familiares que nós temos hoje, né, eu falo configuração familiar porque a gente lembra que hoje nós temos configurações das mais diversas, como por exemplo, nós temos hoje um casal com 2 filhos, um casal que tem um casal de filhos, muitas vezes a mãe com 2 filhos, então a mãe tendo uma sogra, tendo a mãe, o pai junto. Então vão moldando as famílias, cada uma numa configuração diferente, fazendo com que indivíduos vivenciem formas de afetos diferentes. Então nós temos ali uma relação entre pais e filhos, numa relação entre avós e netos, numa relação entre irmãos, numa relação entre casais. Então são formas diferentes de viver o mesmo sentimento, que depois de um certo tempo nós não teremos mais a necessidade de utilizarmos a genealogia terrena, a genealogia do mundo físico, quem é irmão, quem é tio, quem é pai, quem é irmã, quem é avô e tudo mais, mas tratamos todos como irmãos. Então as diversas encarnações nós vamos nos encontrando em condições diferentes exatamente para vivenciar a mesma experiência, de formas também diferentes.
diferentes, para depois no final colhermos exatamente a essência do sentimento, que é o mais verdadeiro. E isso que nós percebemos então quando nós temos relações aqui no mundo físico. E aí então o Espírito aqui falava sobre essa questão da separação. Muitas vezes aquela pessoa vive o casamento naquele comodismo, aí então o outro desencarna, e aí então ele simplesmente deixa de fazer falta. Deixa de ser sentido. Ele é lembrado, mas não necessariamente sentido. De dizer assim, eu fui casado com aquela pessoa, eu convivi com aquela pessoa, né, me lembro quando eu convivi com ela, foram bons momentos, mas hoje eu não sinto falta. Então, na verdade, era uma relação estrita ao mundo material que não persistia no mundo espiritual. E é disso que o Espírito fala agora para nós. André colocou, né, lembrei do livro Nosso Lar, quando André Luiz retornou e viu sua esposa casada novamente, né, e tantas situações assim que acontecem, né? Quantas vezes, né, casais se separam, indo um dos cônjuges para o mundo espiritual e fica aguardando o retorno do parceiro, como se aquele casamento fosse continuar no mundo espiritual. E aí então o outro indivíduo depois volta dizendo assim, mas eu não quero continuar casado, nosso casamento terminou lá. Eu segui minha vida, conheci outras pessoas, vivi de forma diferente, e na verdade, pelo fato de muitos espíritos, muitos indivíduos encarnados não terem essa compreensão da vivência no mundo espiritual, dessa dinâmica que existe no mundo espiritual, de nós continuarmos vivos, continuarmos ativos, evoluindo, progredindo, estabelecendo novas relações, novas atividades. Pelo fato de não termos esse conhecimento, é aquela ideia de ou até que a morte nos separe, aquela frase clássica dita no casamento, ou outros que falem assim, olha, eu não tenho o conhecimento, mas eu sei que no mundo espiritual eu vou continuar vivo e eu vou te esperar lá. Aí a mulher ou o marido olha e fala, oh meu Deus do céu, ele vai ficar me esperando ainda. E faz isso com lamentação, com dor, e é verdadeiro isso também. Então quantas vezes indivíduos que voltam para o mundo espiritual chegam com um sentimento de frustração. Frustração porque ele queria continuar vivendo aquilo tudo, mas aquilo era importante para ele, não para o outro. Que na verdade a gente tinha aquele sentimento de posse, aquele sentimento de acomodação. Ele se acomodou naquela relação, ele se acostumou a ser casado com aquela pessoa. No mundo espiritual ele acredita que vai continuar convivendo com ela. Quantas e quantas vezes? O Décio lembrou aqui, né, isso é tão verdade, pois temos dezenas de maridos e dezenas de mulheres no plano espiritual, sim. Até mesmo tem a passagem no Evangelho que fala sobre isso, né? A questão que propõe para Jesus, né, se casar para cá, se casar com o irmão, esse irmão casa com o outro, quando chega no mundo espiritual, quem que é o marido verdadeiro? No mundo espiritual todos são fraternos, né, mas esse sentimento de posse ainda existe para nós. Ele é meu marido, ela é minha esposa, eles são meus filhos. Quantos pais chegam no mundo espiritual e os filhos depois, os filhos biológicos desencarnam, e ele chega lá com a mesma autoridade falando como se fosse o pai ainda. Porque ele ainda tem aquela sensação. E nós muitas vezes vamos para o mundo espiritual buscando os nossos pais, os nossos avós. De encontrar, falar assim, vó, te encontrei aqui. Quer dizer, foi a sua avó na última encarnação. Mas o sentimento ele permanece. Então depois, com o passar do tempo, existe então aquela modificação exata fraterna. Ninguém é de ninguém. Né? Já pensou, Sandra? Então quando você fala assim, né, então nós vamos aprendendo a modificar, a transformar os nossos sentimentos, mas transformar de uma forma positiva. Saindo daquele sentimento de apego do mundo material e entrando no sentimento afetivo verdadeiro do mundo espiritual. Vamos em frente aqui para a gente ver aqui as novas orientações. Né? E olha que, como eu falei para vocês, os relatos que chegam no mundo espiritual, dessas decepções de casais que se esperam, né, de pessoas que esperam seus cônjuges e querem dar continuidade naquela relação e tudo mais, mal sabem eles. E depois do mundo espiritual começam a perceber o quão eram infelizes, ou o quão faziam infelizes os seus parceiros, os seus companheiros, acreditando que eles, né, que a relação deveria viver da forma como eles queriam. E aí, após essa separação, através do processo da morte do corpo físico, existe então a libertação. E aí o espírito começa então a desfrutar da sua liberdade. E o outro percebe essa liberdade. Como é que ele pode se sentir feliz não estando mais casado comigo? Eu não admito isso, e aí então nós entramos nas frustrações do mundo espiritual, muitas vezes em processos obsessivos.
nas dores que acontecem, que acabam influenciando os encarnados também. André lembrou, né, de André Luiz contando a sua própria experiência, de chegar depois na sua residência, depois daquele tempo todo, né, se adaptando ao mundo espiritual, encontrando a esposa casada, e aí então ele se sentiu rejeitado, se sentiu deprimido, angustiado pelo fato de ter perdido o posto de esposo. E isso acontece com muito mais frequência do que nós imaginamos. A necessidade do domínio, da posse que nós vivemos aqui no mundo físico, ainda acontece no mundo espiritual. E continua. Vós os amastes por vós, e não por eles, que não existem mais. Deixa eu pegar aqui o começo desse trecho, para a gente poder entrar direitinho nesse parágrafo. Ele diz assim para nós, né? Nenhuma afeição material persiste nos domínios do espírito. Desse modo, toda afeição que não resulta, senão do instinto animal ou do egoísmo, se destrói com a morte terrestre. É assim que seres que se dizem amados são esquecidos após pouco tempo de separação. Vós os amastes por vós, e não por eles. Que não existem mais, pois os esquecestes e os substituístes. Procurastes consolo no esquecimento. Eles se vos tornam indiferentes, porque não tendes mais amor. Então, na verdade, ele diz assim, né? Mas nós nos amávamos tanto. Aí a outra pessoa diz assim, não, você que está dizendo isso. Eu gostava de você, mas não era esse amor, não. Então a gente percebe que depois que vão para o mundo espiritual, simplesmente se tornam esquecidos. E continua. Contemplai a humanidade, e vede quão poucas são as afeições verdadeiras na Terra. Assim, não se devem admirar tanto a multiplicidade das afeições aí contraídas. São em minoria relativa, mas existem. E as que são reais persistem e se perpetuam sob todas as formas, primeiro na terra, depois continuam no estado do espírito, numa amizade ou num amor inalterável, que só faz crescer e se elevar cada vez mais. E sem falar também que quando nós falamos sobre afeições verdadeiras, nós pensamos de imediato em ter relações entre casais. E aí nós temos as diversas formas de afeição, como eu comentei com vocês. Entre amizades, vivendo círculos sociais, entre pais e filhos, entre irmãos, entre parceiros de tarefas, de trabalhos. Existem relações das mais variadas, que muitas vezes um determinado tipo de relação acaba sendo muito mais problemático do que saudável. Mas que certamente, sendo verdadeiras, elas persistem. Quantas e quantas vezes são assim, né, Negrão? Só basta a gente pegar nas tantas e tantas terapias de casais que nós temos hoje, nas tantas famílias, né, que vivem naquele angustiante silêncio, muitas vezes não vendo a hora de acabar. Nós temos aquela expressão que diz assim, né, que para muitos, amanhã ele diz assim, eu tenho mais um dia para viver. Para outros diz assim do amanhã, é um dia a menos para se viver. E quantas relações são somadas no seu dia a dia e quantas relações vivem contagens regressivas? Simplesmente porque os laços do mundo físico acabam aprisionando as pessoas para viverem experiências difíceis, de reconciliação, de reajuste. Mas como foi colocado pelo Espírito, existe aquela minoria que são de relações verdadeiras, que é de relação verdadeira. Aquela relação de sinceridade, aqueles casais, aquelas famílias que são constituídas de espíritos que realmente se amam e se procuram pelo prazer de se estarem juntos, não por uma necessidade egoísta ou por uma questão de apego. E continua. Vamos estudar essa verdadeira afeição, a afeição espiritual. A afeição espiritual tem por base a afinidade fluídica espiritual que atuando só, determina a simpatia. Então a gente lembra que a simpatia começa por essa questão da afinidade fluídica espiritual. Aquilo que para nós ainda é tão sutil, tão imperceptível, que nós ainda não conseguimos entender como acontece. Aquela questão de você estar próximo a uma pessoa, independente do tipo de relação que você tem com ela, e a simples presença faz bem. E para outros, a simples presença faz mal. Não precisa falar nada, é simplesmente estar próximo, já começa a dar aquele mal-estar. De querer sair do ambiente, de não querer estar próximo, de lamentar os momentos em que tem que estar próximo.
Já a afeição espiritual é o contrário. As pessoas começam a se sentir atraídas cada vez mais, né? Fraterna, a afinidade ela pode se dar de diversas formas, e a maneira como as pessoas vão vivenciar essa afinidade depende do tipo de relação que elas têm. A sexualidade, Emmanuel fala muito sobre isso, não apenas Emmanuel, mas vários outros espíritas, eles explicam a importância da sexualidade na relação nossa aqui do mundo físico. Nós temos ainda a necessidade de materializarmos os nossos sentimentos. Então, uma carícia, independente da tonalidade sexual, mas uma carícia, por exemplo, de uma mãe com um filho, de um pai com um filho, entre amigos, uma afinidade, uma carícia, sem qualquer tipo de ideia do erotismo, também é uma forma de materialização. E para nós, nesse caso, de relações afetivas entre casais que desejam materializar esse sentimento de uma forma mais íntima, isso também se dá através da sexualidade. Só que para nós a sexualidade ela acaba sendo muito corrompida com o instinto. Esse é um problema que nós temos. Aquela ideia de o instinto ser mais forte para nós e nós desejarmos muitas vezes manifestar um afeto sincero e acaba sendo, vamos dizer assim, seria até uma expressão forte dizer, mas seria maculado pelo instinto. Mas a sexualidade é uma forma de expressão. Tanto que aquele livro que foi escrito Vida e Sexo, ele trata exatamente dessa questão, as manifestações saudáveis do afeto entre casais através da sexualidade. De mobilizarmos essa energia tão poderosa que existe, né, aqui no nosso mundo material, para sabermos canalizar isso para demonstrarmos de fato. Porque aí vai ter, então, nesse caso, a demonstração do afeto, o respeito pelo próximo, o compartilhamento dessa sensação prazerosa, e não simplesmente a vivenciar a questão do instinto, da selvageria sexual, vamos dizer assim. Aí entra o caso dos homossexuais. A gente lembra que hoje existe uma expressão nova, que é muito utilizada, que a gente poderia dizer que seria mais politicamente correto, porque você tem a homossexualidade. Como o próprio nome fala, pela sua definição, é a atração sexual entre pessoas do mesmo sexo. Mas nós temos uma questão importante que ela acaba ficando em segundo plano, que é a homoafetividade. Que é você falar do afeto entre pessoas que hoje estão no mesmo sexo. Então, quando você fala em homossexualidade, você concentra apenas a questão do sexo. É o homem com homem, é mulher com mulher. E a sexualidade se torna uma questão superficial. Apenas a vazão do instinto condenável. Mas e a questão do afeto entre as pessoas? Que também se manifesta através da sexualidade. Né? É um caso, por que não? É difícil a gente simplesmente julgar que duas pessoas se juntam porque no passado tiveram uma relação afetiva de qualquer forma. Mas o que importa é que nesse momento elas estão vivendo, seja dando continuidade a uma relação do passado, a uma experiência afetiva do passado, seja iniciando uma relação nova. Quantas vezes nós vamos num evento, vamos numa festa, vamos numa reunião social, conhecemos pessoas que nós, poxa vida, me dá seu telefone para a gente voltar a continuar conversando porque eu adorei te conhecer. Muitas vezes é o primeiro encontro entre duas pessoas. E aí então, a partir desse encontro, pode ser uma relação de amizade, pode ser uma relação afetiva. O problema é a gente saber administrar esse sentimento que vem brotando, né, baseado no instinto que nós temos hoje, no interesse em que as pessoas têm de se unirem. Então não importa a forma como elas vivenciam a relação que elas têm hoje, o que importa é o resultado dessa relação, que é o que acaba ficando superficial. Isso entre relações homossexuais, entre relações homoafetivas, ou entre relações heterossexuais e heteroafetivas também. Porque a primeira coisa que nós falamos numa relação entre duas pessoas com sexo diferente é exatamente a vivência da sexualidade, sem vivermos a relação afetiva. Como, por exemplo, uma relação afetiva entre duas pessoas que vivem numa relação familiar, entre irmãos, entre pais e filhos. É um sentimento de afeto que não tem a conotação da sexualidade.
Então, os sentimentos para nós hoje, eles são sentimentos muito poderosos, mas nós somos muito infantis. Somos sentimentos ainda, somos muito imaturos para lidarmos com essa força muito poderosa. É por isso que muitas vezes nós fazemos estragos nas nossas relações, por não sabermos lidar com ela. Aí vem o sentimento do apego, vem o ciúme, vem a questão do domínio, de querer subjugar o sentimento do outro em detrimento dos nossos interesses. Então, sentimentos fortes como o do afeto e da sexualidade, com indivíduos que são imaturos, infantis, emocionalmente, para lidar com elas. Então nós entramos de cabeça, aquela história assim, nossa, me apaixonei por uma pessoa, eu morro se ele desaparecer da minha vida. Nós não vemos isso entre adolescentes hoje? A questão do suicídio entre adolescentes, suicídio entre pessoas adultas, pelo fato do outro não estar do lado. Então, para ele é um sentimento tão poderoso que ele precisa que aquilo seja preenchido de uma forma intensa. Do contrário, ele se sente carente e completamente sozinho. É então que a gente começa a se desequilibrar e a sofrer as consequências disso. Então, sentimentos muito intensos, vividos por pessoas ainda imaturas, por seres ainda imaturos. A Miriam lembrou, né? Basta vermos as letras de músicas que encantam tanto, né? Falando de amor que faz sofrer, né? Aquele amor de fossa, eu acho que talvez é um sentimento assim mais que faz a pessoa se sentir mais viva, só que faz ela se sentir viva de um modo sofrido. Então você vive intensamente um sentimento, você vive nas nuvens e de repente essa nuvem desaparece e você se esborracha no chão. Ou seja, começou de uma forma desequilibrada e depois viveu o desequilíbrio de tudo isso. Existem crianças que se comportam de forma diversa ao sexo que apresenta, né? São tendências que cada um, que isso deve ser administrado, né? Ainda para nós é uma dificuldade muito grande de lidarmos com a educação da sexualidade, com a educação da homoafetividade com crianças ainda. Nós estamos apresentando propostas, né? Alguns querem a liberalidade total, outros querem o controle total, outros apresentam propostas para lidar isso de uma forma mais desequilibrada. Então é uma fase que nós estamos vivendo também dentro desse campo afetivo, na atualidade, nós aqui do mundo material, do mundo físico, que nós estamos tentando encontrar uma solução para lidar com isso. Como lidarmos hoje, né, nesses últimos, vamos colocar, 20 anos para cá, as relações homoafetivas e homossexuais começaram a se tornar muito mais claras para a sociedade. As pessoas começaram a manifestar os seus sentimentos, as suas tendências. Como lidar com isso? Essa fase de transição para nós está muito complicada. Casamentos hoje sendo liberados, a igreja, falamos da igreja porque é uma instituição que influencia a sociedade de uma forma muito intensa, a igreja começando a se posicionar de um modo diferente. Então temos assim várias situações que vão surgindo. Adoção de casais, por exemplo, questões legais que mostram isso também. Os preconceitos, né, as perseguições, a violência na sociedade. Então são temas que vão surgindo agora que no passado não tinha. Não tinha porque havia aquela grande repressão. Hoje, quando nós temos mais essa liberdade, começa também a surgir novos problemas. E nós vamos ter que aprender a lidar com isso, porque os espíritos não vão simplesmente dizer para nós, ditar uma regra de que modo que nós temos que nos comportar diante disso. Somos nós que temos, através do aprendizado, da vivência dessa experiência, teremos que encontrar as nossas próprias soluções. Seja com crianças, seja com adolescentes, seja com adultos, não importa qual seja. Vamos lá. Então falamos de relações afetivas, né? Deixa eu ver aqui. Tá. A afeição espiritual, como nós dissemos, né, tem por base a afinidade fluídica espiritual, que atuando só determina a simpatia. Quando é assim, é a alma que ama a alma, e essa afeição só toma força pela manifestação dos sentimentos da alma. Dois espíritos unidos espiritualmente se buscam e tendem sempre a aproximar-se. Seus fluidos são atrativos. Se estiverem no mesmo globo, serão impelidos um para o outro. Se separados pela morte terrena, seus pensamentos se unirão na lembrança e a reunião far-se-á na liberdade do sono. E quando a hora de uma nova encarnação soar para um deles, procurará aproximar-se do seu amigo, entrando no que é a sua filiação material,
e o fará com tanto mais facilidade quanto seus fluidos perispirituais materiais encontrarão afinidades na matéria corporal dos encarnados que deram à luz o novo ser. Então aqui a gente vê que essa questão da afinidade fluídica faz com que os indivíduos naturalmente se busquem. Quando se fala em afinidade fluídica, lembra que a palavra afinidade não significa necessariamente afetividade. Duas pessoas que se odeiam estão nutrindo fluidos afins, embora sejam antipáticas. Se atraem pela antipatia. Outros se atraem pela afetividade. E nesse caso, tendo afetividade, eles se buscam, estando separados, como foi colocado nesse exemplo. Separar um encarnado do outro desencarnado. No momento em que o outro desencarna, ele naturalmente é atraído junto ao outro. E tendo permissão e esse compromisso podendo ser constituído, acabam muitas vezes se reencontrando na vida física, embora em fases diferentes de existência material. E continua. Daí, um novo aumento de afeição, uma nova manifestação de amor. Como eu falei para vocês antes, manifestações diversas do mesmo sentimento. Então, dependendo do tipo de relação que se estabelece, nós aprendemos a lidar com isso. Tal espírito amigo que vos amou como pai, vos amará como filho, como irmão ou como amigo. E cada um desses laços aumentará de encarnação em encarnação e se perpetuará de maneira inalterável quando, realizado o vosso trabalho, viverdes a vida do espírito. A Andréa lembrou aqui, lembrei dos pais adotivos que, ao encontrar os filhos, sentem como se fossem sempre pais, Temos ali várias formas de sentimentos que são para nós muito bonitas, a afeição que dentro de uma mesma família o indivíduo tem mais por um do que pelo outro. Muitas vezes o outro vem complementar aquele grupo familiar, mas a relação familiar é entre outras pessoas da mesma família, entre pessoas estranhas que se juntam, entre amigos. Tudo isso acontece simplesmente por uma questão de afinidade afetiva, E continua. Mas essa afeição verdadeira não é comum na Terra, e a matéria a vem retardar, anular-lhe os efeitos conforme domine o espírito. A verdadeira amizade, o verdadeiro amor, sendo espiritual, tudo que se refere à matéria não é de sua natureza, e em nada concorre com a identificação material. A afinidade persiste, mas fica em estado latente, até que, triunfando o fluido espiritual, o progresso simpático se efetue novamente. Em síntese, a afeição espiritual é a única resistente no domínio do espírito. Na Terra e nas esferas do trabalho corporal, concorre para o avanço moral do espírito encarnado, que, sob a influência simpática, realiza milagres de abnegação e de devotamento aos seres amados. Aqui, nas moradas celestes, ela é a completa satisfação de todas as aspirações e a maior felicidade que o espírito possa desfrutar. Então aqui a gente viu a questão das reencarnações comparadas com os laços afetivos, que na verdade eles não se destroem, eles se aperfeiçoam cada vez mais, muitas vezes modificando a forma de nos relacionarmos. Só que na nossa mente é assim: eu amo aquela pessoa, eu sou casado com ela, e aí então desencarnamos e voltamos a viver a relação de casal. O marido, a mulher, o casal entre si, continua dando continuidade naquela mesma relação. Mas aí então cada um tem que cumprir uma tarefa diferente. Muitas vezes a modificação dessa relação se dá exatamente pelos compromissos assumidos por aquele espírito. Item número 5 agora, vamos lá. O progresso entravado pela reencarnação indefinida. Agora a gente vai entrar no campo do progresso. Diz assim para nós então. Até aqui a reencarnação tem sido admitida de maneira muito prolongada. Não se pensou que esse prolongamento da corporeidade, embora cada vez menos material, acarretava necessidades que deviam atrasar o progresso do espírito. Com efeito, admitindo a persistência da geração nos mundos superiores, se atribuem ao espírito encarnado necessidades corporais. Dão-lhe deveres e ocupações ainda materiais,
que o sujeitam e detêm o impulso dos estudos espirituais. Qual a necessidade desses entraves? Não pode o espírito gozar das alegrias do amor sem sofrer as enfermidades corporais? Mesmo na Terra, esse sentimento existe por si mesmo, independente da parte material do nosso ser. Por mais raros que sejam, há exemplos suficientes para provar que deve ser sentido, de modo mais geral, entre os seres mais espiritualizados. Aqui esse início que ele está trazendo para nós fala que muitas vezes experiências que nós vivemos aqui no mundo físico, como por exemplo uma questão social, viver num ambiente que muitas vezes acaba sendo doloroso, vivendo uma experiência afetiva dentro de um grupo, vivendo uma doença que muitas vezes limita a nossa ação pelo fato do nosso organismo não apresentar a plena liberdade que poderia. Então a gente fica se perguntando se essas questões não atrasariam a nossa evolução. Até mesmo a gente pensa assim, se eu tivesse uma condição diferente eu poderia evoluir muito mais rapidamente. A pergunta é, será? Será que essa restrição não é exatamente aquele remédio para segurar impulsos que nós ainda estamos trabalhando? E nós sabemos então, considerando a plenitude da justiça divina e a perfeição da justiça divina para nos levar sempre para o progresso, qualquer tipo de restrição que nós vemos hoje é uma restrição necessária. A gente lembra que a liberdade, para aqueles que não sabem lidar com ela, acaba sendo muito destrutiva. Um exemplo claro disso, nós podemos fazer uma comparação apenas a título de ilustração, é você falar para uma criança, fica à vontade e faz o que você quiser da sua vida. E aí então nós vamos observando os resultados. A criança precisa de regras, precisa ser conduzida, precisa ser orientada, para que ela possa se desenvolver de um modo equilibrado, de um modo correto. Então a gente lembra que a liberdade para uma criança, ela acaba sendo mais prejudicial do que saudável. E ela então, conforme ela vai amadurecendo, ela própria vai conquistando essa liberdade. A liberdade de escolha, a liberdade de vivenciar as experiências que ela quer, liberdades restritas, claro, até que ela consiga a sua total independência, não apenas uma independência financeira, mas também uma independência psicológica e principalmente uma independência sustentada pela responsabilidade que ela desenvolve. Para nós espíritos é a mesma coisa. Nós estamos então nos desenvolvendo, só que muitas vezes tendo necessidade de restrições. E por isso então nós vemos que aquilo que para nós aparentemente é um atraso na nossa evolução, por vivermos uma experiência que para nós é uma experiência difícil, ela é na verdade aquilo que vai exatamente nos impulsionar para o nosso progresso. E isso é um aspecto consolador que a doutrina traz, não apenas uma questão de conformismo, como normalmente nós vemos, né, dentro das escolas religiosas tradicionais, quando diz assim, mas por que o indivíduo sofre e o outro não sofre? E a resposta vem, porque Deus quer. Mas por que Deus quer? Ah, só Deus sabe. Quando nós começamos a estudar a doutrina e entendemos exatamente esse processo evolutivo, as habilidades, talentos, limitações, dificuldades que cada um de nós temos, e aí então começamos a entender que essas restrições são restrições educativas, que se hoje bem vivenciadas, no futuro desaparecerão, porque a experiência aprendida através dessa situação vai nos proporcionar uma liberdade desde que o aprendizado tenha sido bem assimilado. Por isso então nós vimos que a princípio a gente pensa, né, que a reencarnação ela é interminável, ela é sempre prolongada, essas dificuldades sempre atrapalham, mal sabemos dos resultados positivos que isso proporciona para nós. E diz assim então, a reencarnação proporciona a união dos corpos. O amor puro, apenas a união das almas. Os espíritos se unem segundo afeições indicadas em mundos inferiores, iniciadas em mundos inferiores, e trabalham juntos por seu progresso espiritual. Têm uma organização fluídica totalmente diferente da que era consequência do seu aparelho corporal, e seus trabalhos se exercem sobre os fluidos,
e não sobre os objetos materiais. Vão a esferas que também realizam seu período material e cujo trabalho humano ensejou a desmaterialização. Esfera que, chegadas ao apogeu do seu aperfeiçoamento, também passam por uma transformação superior que as torna apropriadas a experimentar outras modificações, mas no sentido inteiramente fluídico. Aqui fala dos ambientes, né, como o nosso planeta passou por isso. Viveu a sua fase de um mundo primitivo, está vivendo a sua fase já, né, no final da sua trajetória como mundo de provas e expiações, começa a entrar agora no mundo de regeneração, e então nós vamos acompanhando não apenas as transformações físicas que acontecem nesse mundo, mas principalmente as transformações fluídicas. É daí que quando nós falamos que no momento em que o mundo evolui, não é o planeta em si que evolui fisicamente, mas nós falamos dos indivíduos que habitam esse planeta, começam por uma grande teia mental estabelecer um padrão fluídico. Então nós juntos vamos então modificando o padrão vibratório. Aqueles indivíduos que não conseguem entrar em sintonia com esse padrão, naturalmente são então excluídos para viver num mundo compatível com a sua natureza. E aqueles que já evoluíram numa condição fluídica acima desse padrão, vão então ser elevados a mundos superiores para encontrar também a mesma teia fluídica. Então nós vemos assim que somos nós, que mentalmente vamos então modificando o padrão mental, o padrão vibratório fluídico de um determinado ambiente. E aí então nós nos perguntamos, né, nós vemos hoje, com essas tantas manifestações que acontecem no mundo afora, não apenas manifestações políticas, como acontecem aqui no Brasil, políticas e sociais, como acontece aqui no Brasil, mas nós temos outras tantas manifestações que acontecem pelo mundo afora, querendo que aquele mundo seja melhor. Querendo que o mundo seja melhor, querendo que as modificações ocorram. Mas se nós tivéssemos uma grande cadeia mental, voltados para o mesmo propósito, e buscando os caminhos legítimos para essas transformações, certamente o nosso mundo se transformaria de um modo muito mais rápido. Mas na verdade nós estamos nos rebelando contra aquilo que está errado, sem sabermos o que fazer para a coisa ficar certa. Então nós estamos mobilizando energias, não tenhamos dúvida disso. Porém não estamos sabendo canalizá-las para um modo mais proveitoso. E daí então nós encontramos as diferenças sociais, as guerras, todos os conflitos que existem pelo mundo afora. Então os mundos vão se transformando num sentido inteiramente fluídico. E os espíritos então acompanham essa modificação pelo padrão mental geral dos seus habitantes. Agora compreendeis a imensa força do fluido, força que mal podeis constatar, mas que não vedes nem apalpais. Num estado menos pesado ao em que estáis, tereis outros meios de ver, tocar, trabalhar esse fluido, que é o grande agente da vida universal. Por que então o espírito ainda teria necessidade de um corpo para um trabalho que está fora das apreciações corporais? Ou seja, se nós precisamos perceber essas energias, para que serve o nosso corpo físico? Dir-me-eis que este corpo está em relação com os novos trabalhos que o espírito deverá realizar. Mas levando-se em conta que esses trabalhos serão completamente fluídicos e espirituais nas esferas superiores, por que lhe dar o embaraço das necessidades corporais, uma vez que a reencarnação determina sempre, como já disse, geração e alimentação, isto é, necessidades da matéria a satisfazer e, em contrapartida, entraves para o espírito. Então aqui o que ele está querendo lembrar é que para nós a encarnação é um grande entrave. Que a gente poderia se perguntar assim, mas será que vivendo no mundo espiritual para nós não seria muito mais rápido evoluir? Porque a gente não passaria por todas essas dificuldades. Sendo um espírito uma entidade livre da matéria, pelo fato de ser exatamente imaterial, ele não poderia evoluir com muito mais facilidade sendo apenas espírito? E estando aqui encarnado, ele teria que passar pela gestação, pela alimentação, pelo trabalho, pelas dificuldades da matéria, do corpo, das questões sociais, e depois ele volta para o mundo espiritual. Não seria mais fácil fazer tudo por lá? A resposta:
Compreendei que o espírito deve ser livre em seu voo para o infinito. Compreendei que, tendo saído das fraldas da matéria, aspira, como a criança, a marchar e a correr sem ser detido pelo zelo materno, e que essas primeiras necessidades da primeira educação da criança são supérfluas para a criança crescida, e insuportáveis para o adolescente. Então a gente faz aqui aquela comparação, tratando exatamente da criança que deseja sair correndo, né? Botar uma criança num parque, num shopping center, solta a mão dela e vê o que acontece. Ela desaparece rapidamente porque ela vai atrás daquilo que ela quer. E quando os pais ficam segurando, fica aqui do meu lado, não sai daqui que eu vou com você. E aquela impaciência. Quando é adolescente, então, naquela fase em que ele começa a abrir as suas asas para ganhar sua independência, e ele então se depara com a restrição ainda dos pais, é aquele momento de grande rebeldia. Se é um adolescente que não é dócil, ele se torna rebelde, agressivo, porque ele quer vivenciar sua experiência. É aquela fase em que ele quer conquistar o mundo, só que sem ter capacidade de conquistar o mundo. Assistindo a esses documentários sobre vida selvagem, nós vemos aqueles pássaros, ou então aqueles animais, né, tanto mamíferos como roedores e tudo mais, saindo dos ninhos, das tocas, querendo ganhar o mundo, se perdendo, e depois, quando a coisa complica, começa a chorar pedindo então o acompanhamento, pedindo ali o cuidado dos pais. Então são asas muito pequenas, querendo dar voos muito grandes. E a criança, naquela fase inicial, querendo uma liberdade que ainda não pode ter. Então por isso o espírito também, ele deseja alcançar esse universo para que ele possa voar. Mas a pergunta é, ele vai saber lidar com essa liberdade? É daí então que a gente começa a entender que o corpo físico serve para nós como um meio de restrição, de educação, de equilíbrio, para que depois nós possamos então viver a liberdade espiritual. Porque hoje é interessante, porque quando nós vemos hoje, isso é interpretado de uma forma muito interessante nos filmes que nós assistimos hoje. Aqueles filmes, por exemplo, em que os espíritos, o indivíduo vai para o mundo espiritual, e aí então ele se percebe vivo entre os encarnados, e o que ele faz entre os encarnados? De um modo geral, ou é um filme de terror, ou é um filme romântico, ou é um filme que tem comédia. Nos três, os espíritos sempre aprontam alguma coisa. Exatamente porque os seus instintos ainda estão ligados ao mundo físico. Então, na verdade, esses filmes que são produzidos mostram para nós comportamentos diversos de espíritos de naturezas diferentes. Mas todos ainda vivendo essas experiências de espírito imaturo, forçados pelo instinto. A mesma coisa, dentro da realidade, né, dos trabalhos mediúnicos, acontece a mesma coisa também. Mostra ali que os espíritos querem, na verdade, eles querem influenciar as pessoas, eles querem desfrutar das experiências, eles querem viver de um modo, ainda que seja de um modo indireto, viver aquilo que ele vivia no mundo físico. Só que ele não se preocupa com as consequências disso tudo. Consequências para ele, inicialmente, porque ele se torna responsável por aquilo que ele faz, e depois consequências para aqueles que são influenciados por ele. Então nós vemos que estarmos no mundo físico é para nós um jeito de evitarmos estragos maiores. Embora que ainda no corpo físico nós ainda continuemos cometendo, né, os nossos deslizes, os nossos erros. Então se no corpo físico, preso na matéria, nós fazemos o que fazemos, imaginemos o que aconteceria se nós tivéssemos liberdade plena para fazer aquilo que viesse à nossa mente, que viesse simplesmente pela força do nosso desejo. Continua. Não desejeis, pois, ficar na infância. Olhai-vos como alunos que fazem os últimos estudos escolares e se dispõem a entrar no mundo e nele ter a sua posição e a começar trabalhos de outro gênero, que seus estudos preliminares terão facilitado. O Espiritismo é a alavanca que, de um salto, erguerá o plano espiritual todo encarnado, que, querendo bem compreendê-lo e o pôr em prática, se empenhará em dominar a matéria, a tornar-se o seu senhor, a aniquilá-la. Todo espírito de boa vontade pode pôr-se em condição de passar, ao deixar esse mundo, para o mundo espiritual sem retorno terrestre. Olha só o que ele colocou agora. Todo espírito de boa vontade
pode pôr-se em condição de passar, ao deixar esse mundo, para um mundo espiritual sem retorno terrestre. Falta-lhe apenas fé ou vontade ativa. O Espiritismo a oferece a todos, os que o quiserem compreender em seu sentido moralizador. Então é aquela história, por que nós estamos reencarnando no mundo de provas e expiações? Simplesmente porque a gente não consegue se libertar desse mundo pela nossa falta de vontade. Uma vontade ativa. Não simplesmente uma vontade superficial. Porque existe aquela vontade que traz para nós aquela aspiração. Como eu gostaria de viver em tal. Nós gostaríamos também de viajar pelo mundo, nós gostaríamos de ser ricos, nós gostaríamos de conquistar o mundo. Mas daí para realizar é outra história. Nós gostaríamos também de viver aquele paraíso espiritual. Mas para isso a gente... pois é, fraterna. De nível 2 para chegar no nível 7 ainda está longe ainda. Então, na verdade, nós estamos acomodados nesse nível 2 que nós trabalhamos, né? Para quem não lembra, a gente fez um estudo sobre níveis de consciência, e a gente lembrou que o nível 1 é o mais primitivo, o nível 2 começa a sair, e o nível 7 é aquele que tem a plenitude da consciência em afinidade, né, com o pensamento divino. Então nós estamos ainda batendo cabeça nesse nível 2, de vez em quando arranha no nível 3, hora derrapa e escorrega para o nível 1, então a gente está sempre nesses níveis inferiores ainda, né? Então, o trabalho que a gente tem que fazer para poder alcançar essa liberdade do mundo de provas e expiações depende da nossa vontade, da determinação, da nossa prática contínua, dos valores que nós aprendemos, que nós estudamos. E a doutrina fala sobre isso para nós, e de um modo muito claro, sem fantasias, sem alegorias, mas mostra para nós todo o trabalho que deve ser realizado, mostra qual é o trabalho e como esse trabalho deve ser realizado. Daí cabe a nós, como diz Jesus, a cada um segundo as suas obras, assumir as responsabilidades. Quem assina esse texto, assina como um espírito protetor do médium. E aí Kardec, então, traz para nós aqui um comentário a esse respeito. Essa comunicação não traz outra assinatura, o que prova que não é necessário ter tido um nome célebre na Terra para ditar boas coisas. É de notar-se a analogia existente entre a comunicação de Sans, aquela que nós vemos em cima, do porquê da encarnação, e a primeira parte desta. Sem dúvida, essa última é mais desenvolvida, mas a ideia fundamental sobre a necessidade da encarnação é a mesma. Citamos ambas para mostrar que os grandes princípios da doutrina são ensaiados em toda parte, e que é assim, ensinados em toda parte, são ensinados em toda parte, e que é assim que se constituirá e se consolidará a unidade do Espiritismo. Essa concordância é o melhor critério da verdade. Ora, não passa despercebido que as teorias excêntricas e sistemáticas ditadas por espíritos pseudo-sábios são sempre circunscritas a um círculo estreito individual, razão por que nenhuma prevaleceu, e também porque não são de temer, pois só tem uma existência efêmera que se apaga como uma fraca luz ante a claridade do dia. Aqui Kardec faz aqui uma explicação, fez uma comparação entre os dois textos recebidos entre grupos diferentes, um em Sens e o outro em Paris, e ele então trouxe para nós as duas para fazermos uma comparação, para vermos que o conteúdo é o mesmo, que esse é um ensinamento universal dos Espíritos nos explicando do porquê de estarmos encarnados. Que é exatamente aqui a escola básica, a escola preliminar, a escola fundamental, onde nós estamos aprendendo a domar os nossos instintos, a desenvolver valores. A partir do momento em que esse ensinamento foi alcançado, nós então vivenciaremos novas experiências com mais liberdade. Fazendo uma comparação com a nossa escola tradicional, nós estamos aprendendo, na verdade, a ler, a escrever, a fazer contas. Alguns escrevem com garrancho, outros contam tabuada no dedo. A gente está aprendendo a fazer algumas equaçõezinhas básicas, tendo conhecimento assim geral sobre as coisas que acontecem no nosso mundo. Aí nós saímos do ensino fundamental e entramos no ensino médio. No ensino médio nós começamos a aplicar todo aquele conhecimento adquirido em cálculos mais complexos, em informações analíticas mais complexas. Depois nós vamos então para o ensino superior, onde nós vamos direcionar as nossas
energias, né, as nossas forças, para um aprendizado mais profundo sobre determinada área. E depois viremos então nos cursos de pós-graduação que vão se elevando cada vez mais. Então nós estamos aqui agora, aprendendo com relação à questão dos instintos, dominando, controlando o nosso corpo, não apenas um controle de movimento, mas o controle de sensações, de necessidades que eles apresentam para nós, que ele apresenta para nós. Vamos aprendendo a lidar com as responsabilidades através da lei de causa e efeito. Nós tomamos uma decisão, depois aprendemos com as consequências e começamos a entender, a discernir o que é certo e o que é errado. Aprendendo a lidar com os nossos sentimentos das nossas relações. Aprendendo a lidar com a matéria sem fazer com que a matéria se torne algo fundamental para a nossa existência, mas nós aprendemos a usar a matéria como instrumento de aperfeiçoamento. Quando não tivermos mais o apego dela, então simplesmente não precisamos mais. Já aprendemos a lidar com isso. Esse é o objetivo principal. E então Kardec traz para nós esse ensinamento fazendo essa comparação daquilo que os Espíritos disseram e mostrando que esse é um ensinamento universal. E outros ensinamentos que já chegaram para nós a respeito das encarnações acabam ficando simplesmente restritos àquilo onde foi dito e depois de um tempo ele acaba desaparecendo. Quanto à última comunicação, essa que nós vemos agora, todas essas partes. Só um instantinho, pessoal, rapidamente. Então aqui Kardec fala para nós, ele diz assim então, quanto à última encarnação, quanto à última comunicação, seria supérfluo ressaltar o seu alto alcance, como fundo e como forma. Pode-se resumir assim. Então olha só o resumo que Kardec faz a respeito dessa comunicação que nós vemos agora. A vida do espírito, considerada do ponto de vista do progresso, apresenta 3 períodos principais a saber. Isso aqui é importante, pessoal, nós anotarmos, porque é exatamente um roteiro evolutivo para todos os espíritos. Isso aqui é de extrema importância para nós, porque ele resume uma série de ensinamentos. Então, 3 períodos importantes. Primeiro, período material, no qual a influência da matéria domina do espírito. É o estado dos homens que se entregam às paixões brutais e carnais, à sensualidade, cujas aspirações são exclusivamente terrestres, ligados aos bens temporais ou refratário às ideias espirituais. Basta a gente perguntar assim, qual é o seu sonho? Se você encontrasse uma lâmpada mágica e aparecesse um gênio e te concedesse 3 desejos, quais seriam? Aí escolheríamos ser ricos, bonitos e famosos. Ou então muito mais fácil, né? Faça um pedido que nós realizamos. Fazemos amarrações, fazemos curas, devolvemos seu amor em 3 dias. Não é assim que nós nos relacionamos hoje? Com os nossos desejos e com os serviços prestados pelo mundo espiritual? Então é sempre assim, tudo aquilo que nós pensamos hoje, a nossa felicidade está relacionada com o mundo material. Qual seria a sua descrição de felicidade? Viver numa ilha paradisíaca, sem se preocupar com conta, ter a minha família do meu lado. Você não pensa em ir para o mundo espiritual, visitar galáxias, ser um espírito caridoso? Não, primeiro eu quero ganhar na loteria. Depois eu penso nisso. Então a primeira fase, o período material. Segundo, período de equilíbrio, no qual as influências da matéria e do espírito se exercem simultaneamente, em que o homem, embora submetido às necessidades materiais, pressente e compreende o estado espiritual, em que trabalha para sair do estado corporal. Então ele já percebe então que está no mundo físico, necessita trabalhar, necessita aprender a administrar seus recursos, mas ele trabalha se desenvolvendo moralmente para alcançar esse estado espiritual mais elevado. E aí nós temos ali os vários graus dessa conscientização, desde aqueles que desejam, mas não têm tanta força, para aqueles que já vivenciam de fato essa fase de mudança. Nesses 2 períodos, o espírito está sujeito à reencarnação, que se realiza nos mundos inferiores e médios. Terceiro, período espiritual, no qual, tendo o espírito dominado completamente a matéria,
não mais necessita da encarnação, nem do trabalho material, pois seu trabalho é inteiramente espiritual. É o estado dos espíritos nos mundos superiores. Então tá aí, nós vimos, né, os espíritos que já não necessitam mais encarnar, mas não necessariamente estão aqui ligados, estão desligados do mundo físico. A gente lembra a belíssima história do Dr. Bezerra de Menezes, né, de uma forma muito resumida. Após a sua última encarnação, ele foi recebido no mundo espiritual com todos os louvores, né, de um espírito que conseguiu vencer o mundo. E aí então, segundo é contado para nós, ele teve um encontro direto com Maria, mãe de Jesus, um espírito que trabalha muito intensamente pela evolução da humanidade. E aí então ele teve o privilégio de ser perguntado: para onde você deseja encarnar na sua condição? Já que ele não tinha mais necessidade de estar aqui no mundo físico. E aí então ele respondeu que ele desejava continuar aqui ligado ao mundo físico para nos ajudar na nossa evolução. Então nós vemos um espírito como esse e tantos outros, né? Vocês podem encontrar essa história mais detalhada pesquisando, né, sobre Maria, sobre Bezerra de Menezes, que vocês vão encontrar o relato na íntegra, né, da forma como ele foi transmitido. Então, nós vemos que esse espírito e tantos outros que alcançaram esse grau evolutivo, embora estejam desvinculados das reencarnações, eles estão vinculados aos mundos a que estavam encarnados através de um vínculo afetivo, para agora trazer a contribuição para fazer com que esse mundo evolua. E é por isso que nós temos hoje esses espíritos, que na verdade são orientadores, tutores, nossos mentores, que nos ajudam na nossa evolução. Kardec continua. Só um instantinho. Tá. A facilidade com que certas pessoas aceitam as ideias espíritas, das quais parece têm a intuição, indica que pertencem ao segundo período. Mas entre este e os outros, há uma multidão de graus que o espírito transpõe, tanto mais rapidamente quanto mais próximo do período espiritual. É assim que de um mundo espiritual, de um mundo material como a Terra, pode ir habitar um mundo superior como Júpiter, por exemplo, se seu avanço moral e espiritual for suficiente para dispensar de passar pelos graus intermediários. Depende, pois, do homem deixar a Terra sem retorno, como mundo de expiação e provas para ele, ou a ela não voltar senão em missão. Então essa instrução extremamente valiosa para nós, desse espírito, o comentário de Kardec concluindo esse nosso raciocínio mostra exatamente a importância da reencarnação. Por que estarmos encarnados? Quais são as lições que nós aprendemos no mundo físico? E o que isso nos proporciona em termos de desenvolvimento? E até quando essas reencarnações vão durar? E o que vai acontecer depois de não termos mais necessidades de encarnação? No mundo físico como o nosso, naturalmente. Bom, fechamos aqui então esse nosso estudo de hoje. O próximo tema que nós vamos estudar, aqui no livro A Gênese, nesse mesmo capítulo, vai ser o item número 33, Emigrações e Imigrações dos Espíritos. Ou seja, estar encarnados, estar desencarnados, aquela leva de espíritos transitando entre uma dimensão e outra. Vamos entender por que isso acontece, inclusive falando também sobre a questão de desencarnações coletivas, que vai ser para nós um tema bastante instrutivo. Muito bem, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Eu vou passar para a nossa amiga Miriam, que vai fazer o encerramento para nós, e depois então a gente volta. Lembrando mais uma vez, né, esse é um texto da Revista Espírita de fevereiro de 1864, item número 33 ao próximo.